E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um filme que tá sendo sensação no momento. Ele tá no top 10 da Netflix, né, como não teria tá. Ele foi estreado sexta-feira da semana passada e eu acho que eu, você e o planeta inteiro já assistiu A Barraca do Beijo 2. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme, pontos super positivos do filme, o que eu achei de mais ou menos de cada personagem. E como vocês sabem, foi anunciado domingo que teremos a continuação de Barraca do Beijo. Então temos a Barraca do Beijo 3, que já foi gravada e será estreada em 2021. Eles fizeram mais ou menos a mesma pegada que Para Todos os Garotos que Já Amei. Que eles também gravaram o segundo e o terceiro um atrás do outro, já pra não desgastar os atores, né, ter que fazer uma segunda parada, eles terem outros compromissos, outros filmes pra gravar, a atriz, ator. Então eles já acabam gravando dois filmes um atrás do outro. Então a gente sabe que vai ter a Barraca do Beijo 3, né? E vou falar também um pouquinho sobre o que eu acho que pode ser que aconteça na Barraca do Beijo 3, beleza, galera? Não vou deixar de avisar que vai ter spoilers aqui no filme. Eu vou falar sobre o que eu achei sobre o filme. Se você não assistiu o filme, por favor, o que você tá fazendo da vida? Você tá vivendo errado? Então você pausa o vídeo, vai lá no catálogo da Netflix, escreve Barraca do Beijo 2, assiste. E aí depois você volta aqui no vídeo, beleza? Então aqui vai ter spoilers, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei de algumas cenas, algumas curiosidades do filme. É diferente do primeiro, né? Porque o primeiro ele tem aproximadamente 1h30, 1h40 de duração. Esse já tem 2h10. Para um filme com uma categoria adolescente, ele é um filme longo. Porque se você for parar pra prestar atenção em outros filmes, a maioria dos filmes tem 1h40, 1h30, não tem tanta duração. Mas eu, quando assisti pela primeira vez, eu nem reparei isso. Eu comecei a assistir o filme, assisti. Quando eu fui ver, tipo, falei, nossa, já tá dando 2 horas de filme. Porque ele não é cansativo, não é aquele filme que você para na frente da TV e fica, tipo... Cadê o fim? Não vai terminar, não? É pra terminar, termina. Então, ele não é cansativo, ele consegue levar a história muito bem. Você se prende e quando você vai ver, você tá no fim do filme aí você vai se tocar que, tipo... Se passaram 2 horas de filme. O pessoal de imagem, câmera por trás foi sensacional, porque eles filmam os melhores momentos, eles pegam os melhores momentos. Então é muito difícil você achar um erro de continuidade, alguma coisa que não devia estar ali naquele momento. Eles foram sensacionais. Até porque, cá entre nós, demoraram 2 anos para gravar o segundo filme, né? Porque o primeiro começou as gravações em 2017 e o filme foi lançado em 2018. E a gente tá em 2020 para segundo lançamento do filme. Uma curiosidade, eu acho que não é nem curiosidade, acho que todos vocês sabem que o Jacob e a Taylor, eles namoraram na vida real. Eles começaram o lance deles logo no início das gravações do Barraca do Beijo 1. Eles começaram lá a ficar. Eles nunca assumiram oficialmente pra galera que eles estavam namorando, mas todo mundo via fotos, eles se beijavam na frente das câmeras, então a gente sabia que eles estavam tendo um relacionamento. Infelizmente, hoje em dia, eles não estão mais juntos. O Jacob, ele tá namorando a Zendaya, então eles não estão, né, mais juntos, mas eles foram super... As cenas gravadas na pista de dança, né, ali no jogo, elas são gravadas reais. Eles tanto gravam com os atores principais mesmo, porque eles ensaiam bastante. Eles ensaiam até 3 horas por dia os passos de dança, mas lógico que tem algumas cenas que tem dublês, né? Que é aquelas partes de acrobacia e joga a Ellie pro alto e faz cambalhota, pirueta, essas partes assim são mais dublês. Mas eles ensaiam mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho o que eu achei sobre o filme, tá, galera? O filme ele é sensacional, eu não esperava mais que isso. O filme ele trouxe tudo aquilo que a gente gostaria de entender. Porque no primeiro filme, a gente vê, né, a Ellie em dúvida entre o Lee e o Noah, porque o Lee não aceita o relacionamento dela com o irmão dele, né, e ela gosta do Noah, então ela não sabe o que fazer. E nesse filme a gente vê que muitos personagens amadurecem. O Lee no primeiro filme é um amigo abusivo, ele é aquele que quer a Ellie só pra ele, tudo que a Ellie vai fazer é em favor dele, nunca é a favor dela, sempre ele tá ali mostrando pra ela que ela tem que seguir ele. E no segundo filme a gente vê que ele evoluiu bastante, né? A gente não vê aquela birra mais entre, ai, você tá namorando meu irmão
e não tá. A gente vê que eles estão com uma conexão mais unida, eles estão mais juntos, eles são melhores amigos, né? E quem não quer ter uma amizade dessa? Eu já tive vários amigos meninos e eu sinto que a amizade entre homem e mulher existe sim. Porque muitas pessoas falam, namorado, amigo, homem e mulher ser amigos não rola, acaba rolando amizade colorida. Uma parte que eu acho isso sensacional da Netflix é que eles não quiseram romantizar essa amizade dos dois, não quiser colocar uma amizade colorida. Eles realmente são amigos, pronto, acabou. E eu acho isso sensacional. A gente vê que o Lee, ele evoluiu bastante. Agora ele dá mais espaço pra Ellie. Até então você vê no início do filme que ela tem um momento com o Noah, só os dois. Ali a gente não consegue saber se os 4 viajaram juntos. Mas ali nas cenas a gente vê que a Ellie tá sozinha com o Noah, ela tem um momento dele e mesmo assim ela continua com o melhor amigo dela. E a gente vê, esse filme ele é sensacional para os adolescentes se entenderem um pouquinho e até para os pais entenderem um pouco a cabeça dos adolescentes, porque a gente vê que a Ellie, ela tá perdida. Ela não sabe exatamente o que fazer da vida dela, ela não sabe para que faculdade ela vai. Ela não sabe se ela vai continuar com o Noah ou não, se ela correr atrás do amigo dela ou não. Ela tá totalmente perdida. A gente vê que a Ellie, ela é uma garota sensacional, bonita, inteligente, corre atrás do que quer, mas ela por dentro é uma garota insegura, como muitas garotas hoje em dia são. Eu já fui uma garota sim, você também já deve ter passado por isso, e você vê muito isso. Dou uma dica muito grande para esse filme, para adolescentes assistirem e principalmente os pais dos adolescentes assistirem, para eles entenderem um pouco o que passa na cabeça. Porque igual ali, a Ellie, ela tá passando por várias situações que hoje em dia acontecem assim, muito fácil. Ela tá insegura com o relacionamento dela com o Noah, né? Porque o Noah tá morando em outra cidade, fazendo faculdade, e ela tá ainda no ensino médio. E ela tá com aquele receio que ele pode conhecer outras garotas, ele pode se apaixonar, ele pode se apegar, então ela não se sente segura. Não que ela não acredite no amor dele por ela, mas ela tá insegura, como qualquer garota ficaria insegura. Eu acho que você, se seu namorado ou namorada fosse morar em outra cidade, longe de você, estivesse fazendo faculdade, conhecendo outras pessoas, você não ia ficar inseguro? Lógico que ia. Não é que a gente não confie no amor da pessoa, mas a gente iria ficar inseguro, porque ele tá convivendo muito mais com outras pessoas do que com você. Então, querendo ou não, a distância ela acaba afastando um pouco. E ela fica totalmente insegura com essa parte e acaba acontecendo o caso da Chloe, né, que eu já vou falar sobre essa personagem. E a gente vê que ela também é insegura em perder o Lee. Porque muitas vezes todas as mentiras que a Ellie conta é com medo de perder o Lee. Ela acha que qualquer coisa que ela faça, o Lee vai embora e vai largar ela. E a gente vê que não é tão assim. E é uma coisa que a gente aprende muito nesse filme, que mentira não leva a nada. Mentira só piora a situação. Entre você ter que contar a verdade e a pessoa ficar machucada, e você mentir, a pessoa fica muito mais machucada você mentindo do que você contando a verdade. Porque você contando a verdade, você tá sendo sincero. Você fala, pô, se ela já tiver... Mano, a gente vê, se ela... O filme inteiro fosse contado, na verdade, em 5 minutos, o filme tinha acabado. Porque a gente vê se a Ellie tivesse contado realmente, tipo, Lee, eu vou me candidatar em outras faculdades, porque eu quero ficar um pouco perto do Noah. Ou nem poderia falar que era por conta do Noah, porque ele também já saberia que seria por conta disso. Mas se ele contasse, eu vou me candidatar em outras faculdades também, vai que eu passo e tudo mais, ele iria ficar bravo? Ele iria, mas ela não estaria mentindo. E ela tem essa insegurança de perder o Lee. Ela acha que qualquer coisa que ela faça, ela vai perder o Lee. E a gente vê que também não é tanto assim. O Lee, ele é um amigo abusivo? Mas ele tem evoluído bastante. E a gente repara numa coisa no Lee, agora deixando um pouquinho a Ellie de lado e falar um pouco do Lee, que ele também tá perdido, ele também não sabe o que ele quer da vida. Porque, tipo assim, ele ama a Rachel, ele ama, é a namorada dele, ele ama ela. Só que ele ama a Ellie, e ele ama os momentos com a Ellie, e ele acha que ninguém consegue substituir esses momentos dele com a Ellie. Então, muitas vezes, ele acaba abandonando a namorada dele pra ficar com a Ellie. E ele não percebe que isso tá machucando a Rachel. E aí a gente vem de novo a mentira. Porque a Rachel fala pra ele, eu preciso de um tempo com você.
Eu quero ter o nosso relacionamento, eu e você, a gente ter nossos momentos juntos. E o Lee é 880. Ou ele dá 100% de atenção pra Ellie, ou ele dá 100% de atenção pra Rachel. Então ele não sabe dividir, tipo, vamos ficar aqui no meio, eu dou um pouquinho de atenção pra você e um pouquinho de atenção pra você. Ele não consegue. Ele é 880. Eu acho que isso no terceiro filme pode ser que seja melhorado. Ele consiga entender que ambas as partes precisam de atenção dele, mas ele não precisa ser extremamente em uma só ou em uma e outra. Ele pode ficar um pouco com a Rachel, ele pode dar um pouco de atenção pra Ellie. E uma parte que eu acho que eles erraram, uma cena que eu acho que eles erraram bastante no filme, é na competição de dança que a Ellie e o Marcos vai participar, que o Lee não aparece. O Lee tá lá com a Rachel e ele assiste vídeo chamada. Eu acho que não, eu acho que isso eles erraram. O Lee poderia sim estar lá na plateia com a Rachel mesmo. Ele poderia estar com a Rachel. Não teria nenhum problema dos dois até então, porque a Rachel também é amiga da Ellie. Então não teria o porquê. Eu acho que essa cena dele tá lá num almoço com a família da Rachel. E uma cena que eu acho que eles erraram foi nessa parte do Lee não ter ido na competição de dança da Ellie. Não dele não ter participado, mas sim dele pelo menos não ir lá prestigiar a conquista da amiga. Porque não teria problema nenhum ele chamar a Rachel e os dois irem lá assistir. E ele lá assistindo pelo celular, ele nem tinha descoberto que ela tinha mentido pra ele ainda, né? Que ele descobriu naquele momento. Eu acho errado, eu acho que ele devia estar assim lá presente, porque até o Noah conseguiu estar lá presente, por que o melhor amigo dela não tava? Então eu acho que essa cena aí eles erraram, eu acho que eles poderiam ter convidado a Rachel pra ir com ele assistir a competição de dança da Ellie. E assim, ele descobrir, chegando lá, e aí ver, tipo, várias tribulações ao mesmo momento. O Noah vendo ela beijar o Marco, ela tem que fugir do Marco, ela tem que correr atrás do Noah, e o Lee aparece pra falar da faculdade. Eu acho que ali ia ficar melhor aquela turbilhação de emoções no almoço de ações de graça. E assim, eu falei que o Lee, ele é 880, ou ele dá atenção pra Rachel, ou ele dá atenção pra Ellie. Só que eu acho que a Ellie também, ela não tem muito semancol. Vamos lá, galera. Porque, vamos reparar, se você tem o seu melhor amigo tá namorando, você sabe que você tem que dar um espaço. Meu, a cena, eu rachei tanto o bico na hora que eu vi aquela cena. Eu falei que se fosse comigo ia ser diferente. Que ele vai lá buscar a Rachel na casa dela, e aí a Ellie levanta o banco de trás e fica olhando pra Rachel. Tá, meu? Eu vou na frente, sou namorada dele, você é amiga, vai atrás. Então, a Ellie, ela também não tem um pouquinho de semana. Isso também é um pouquinho errado da produção não ter pensado nisso. Porque ela poderia também se tocar, falar, meu, ele precisa de espaço, ele precisa ter o momento dele com a namorada. E ela não se toca, a todo momento, ela tá na praia, eles estão juntos, ele tá fazendo abóbora, eles estão juntos. Ela fala, ai, vamos sair, onde que a gente vai? Ela tem que entender que ele tem que ter um momento com ela, com a namorada dele. Então, eu acho que a Ellie, ali, ela poderia ter um pouquinho de semancol, porque a gente repara que o Lee não atrapalha ela em nenhum momento com o Noah. E ela tá lá 100% presente no relacionamento dele com a Rachel. Então, eu acho que a Ellie tem que ter um semancolzinho no terceiro filme, ela entender que ele tem que ter os momentos dele com ela, e ele também tem que ter os momentos dele com a namorada. Não tirando que ele também não tá errado, porque ele também tá errado. Até então, porque ele que é o namorado. Ele que tem que separar as situações. Então, ambas as partes, vamos dizer assim, ambas as partes estão erradas. Ela tinha que ter um pouquinho de semancol pra entender que o melhor amigo tem que ter uns momentos com a namorada. E ele tem que entender que ele tem que não ser 0,80. Tipo, na cena que eles estão na escola, que a Ellie tá almoçando sozinha, ele poderia muito bem sentar com a Rachel os três almoçarem juntos. Tipo, não tem nenhum problema, tem que ser um almoço só eu e ele. Não, isso daí eles poderiam fazer fora da escola. Então, na escola eles poderiam ser os três serem amigos, os três estarem almoçando junto. E não largar ela e deixar ela almoçando sozinha. Então eu acho que essas partes aí que ele errou, tipo, é 880. Ou ele ficava com a Rachel ou ele ficava com ele. Então eu acho que aí ele vai evoluir, ele deve ter aprendido bastante. A gente vê que no final do filme ele brigou, né? Ambas as partes ficaram putas com ele. Então eu acho que no terceiro filme ele vai ter uma boa evolução do que ele já tá tendo. E vamos falar dos dois personagens, assim, icônicos que chegaram já pra causar. A Chloe e o Mark. Quando eles começam a introduzir a Chloe, você acha, o Noah tá pegando ela. Na minha opinião, assim, na minha opinião,
quando eu assisti, eu não achei que eles estavam tendo um relacionamento, o Noah e a Chloe. Mas eu acho que deve ter rolado um beijo, entendeu? Na hora que começou aquela movimentação de achar brinco, de pegar mensagem, da Chloe sempre estar presente, na minha opinião, eu achei que tinha rolado um beijo e o Noah não sabia como explicar isso pra Ellie. Mas a gente vê que foi totalmente, só foi uma trollagem da Netflix tirando uma com a nossa cara, e a gente vê que a Chloe é amiga dele. Só que eu acho errado eles compararem a amizade dos dois com a amizade da Ellie com o Lee. Porque a Ellie e o Lee nasceram juntos, foram criados juntos. Então eles já têm uma amizade há anos. E o Noah conhece a Chloe o quê? Há 5, 6 meses. Então não tem como comparar uma amizade. Porque ainda tem muito chão pra rolar nessa amizade. E a Ellie e o Lee já são amigos de infância, cresceram juntos, aprenderam a andar juntos. Então não tem como ter essa comparação de amizade em ambas as partes. Falando do Marco, eu acho que o Marco, ele veio meio que pra estabilizar um pouco a Ellie, mas eu não acho que ela tenha se apaixonado por ele. Ela tava carente, ela tava confusa, achando que o namorado dela tava traindo ela tava sendo abandonada pelo Lee, né, porque o Lee não tava nem dando atenção nenhuma pra ela, e querendo ou não, ele era o parceiro de competição de dança com ela. Então isso fez com que eles ficassem próximos e acabou ela se desabafando com ele, porque ela tava acanhada, ela tava magoada, achando que o Noah tava traindo ela. Mas eu não acho que do lado dela rolou uma paixão. Rolou uma química, rolou um crush, vamos dizer assim. Mas a gente vê que ela fala no final do filme que ela ama o Noah. É o Noah e sempre vai ser o Noah. Pode ser que o Marco corra atrás dela no terceiro filme? Eu acho que sim, mas eu acho que ele vai acabar se tornando mais amigo do que um caso amoroso. Porque a gente vê que a Ellie não tá apaixonada por ele. Não adianta falarem que ela tá apaixonada. Porque ela tá carente, O amigo abandonou ela. Não abandonou, mas a gente vê que o Lee praticamente não dá nem atenção pra ela. Ela tá treinando e ele é o parceiro de dança dela. Então isso faz com que eles fiquem próximos muito tempo no dia porque eles estão ensaiando. Ela tá triste achando que o Noah traiu ela. Então isso fez tudo, foi somando na cabeça dela com que ela acabasse ficando com ele. E a gente vê que foi só um beijo. E aquele momento que ela poderia dar outro beijo nele, na barraca do beijo e tudo, ela disse, não, eu quero o Noah. Então eu não acho que ela realmente vai ter um caso amoroso com o Marco no terceiro filme. Posso estar errado? Posso. Se eu estiver aí, vocês voltem lá em 2020, vocês voltem aqui no vídeo e falam que eu errei. Mas, né, estamos a errar. Eu acho que o Marco ele vai vir no terceiro filme mais pra ser um amigo ou pra participar de uma competição de dança. Porque eu creio que no terceiro filme, até os 40 minutos, a Ellie vai escolher pra que faculdade ela vai, se ela vai pra Harvard ou se ela vai pra faculdade lá do Lee. E ambos vão, e eu acho que nisso vai ter alguma competição de dança e o Marco vai vir pra competir junto com ela. Ou pra competir, tipo, ele ser um adversário dela. Eu acho que seria legal se isso acontecesse, né? Porque a gente não tem um terceiro livro, né? Porque todos os filmes foram gravados em segmento a um livro e não tem terceiro livro, então eles que vão criar a história. Então eu acho que seria legal essa cena, tipo, da Ellie ir pra faculdade, competir lá, ela competir nessa competição, ela acabar com ter de rival, tipo, o Marco, e eles meio que virarem amigos. Eu acho, na minha opinião, que vai ter um terceiro garoto que vai aparecer aí na faculdade e tudo mais, que vai estabilizar ela. Eu acho que é isso que vai acontecer no terceiro filme. Eu acho que a Ellie ela vai escolher a faculdade que é 40 minutos do filme e aí vai acontecendo outras coisas. Uma coisa que você repara no filme, que ele não foi nem um pouco cansativo, que ele conseguiu estudar todas as histórias, foi que no meio de todo esse rolo que teve, eles ainda conseguiram introduzir um casal LGBT, né? A gente vê que tem um menino que tá apaixonado por outro garoto, e eles acabam conseguindo se beijar na barraca do beijo. E eu acho isso sensacional. Cada vez que eles introduzem isso nos filmes, eu acho muito legal. Porque hoje em dia a gente não tem que escolher a pessoa pelo gênero sexual dela, né? A gente tem que amar, a gente tem que aceitar o amor dos outros.
E eu acho que, além de todas as histórias que estavam acontecendo durante o filme, eles conseguiram introduzir essa história e sem deixar a gente confuso, sem deixar a gente perdido. Então eu acho que isso também foi um ponto super positivo. Na história do Marco, eu acho que ele poderia ter se introduzido um pouquinho melhor, ter puxado, sei lá, um flashback dele sendo chato, competitivo com a Ellie já quando eles eram mais novos, ou um pouquinho antes, na época já que o Noah ainda tava lá e ele aí começou a se aproximar da Ellie porque o Noah foi embora. Eu acho que ele poderia ter sido introduzido um pouquinho melhor, além de ser só aquele vídeo que a Ellie detalha ele super bem no alto-falante da escola. Então eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais introduzido a história dele. Mas ele é um super ator, foi o que eu falei. Eu acho que essa história ainda tem muito a contar, a história do Marcos e da Ellie. Mas então eu acho que no terceiro filme eles vão estudar a parte do Marco. Mas eu acho que o Marco não vai ser o interesse amoroso da Ellie nesse filme. Eu acho que pode ser que causem outros interesses amorosos. Eu acho que pode sim, no terceiro filme, a Chloe e o Noah acabarem tendo meio que um relacionamento não tão grande, assim. Eu acho que pode ser que eles nem acabem ficando, mas comece a virar a amizade como uma amizade colorida. E isso acabe causando brigas entre o relacionamento entre a Ellie e o Noah. Eu acho que pode ser que na faculdade a Ellie acabe conhecendo outro garoto por estar acontecendo isso entre o Noah e a Chloe. Mas é mais ou menos isso que eu achei. O filme, pra mim, ele é fantástico. Ele conseguiu pegar todos os pontos de história, contar ele super bem, numa narrativa tranquila, leve, que você assiste sem perceber. Não é um filme pesado, cansativo. Então eles foram sensacionais nessa parte. Além de contar a história muito bem, eles detalham a história. Você não fica perdido, você não pisca e fala, meu, o que tá acontecendo? Tô perdido. Eles conseguem te prender o filme inteiro sem você se perder. Então o filme pra mim ele é sensacional. A gente agora só tem que esperar 2021 pra continuação de Barraca do Beijo 3. Se vocês quiserem, eu gravo depois um segundo vídeo dando as minhas teorias mesmo, contando o que eu acho, o que eu espero mesmo do terceiro filme, porque aqui eu falei mais por cima, né? A minha nota do filme é 10, eu acho que ele foi sensacional em direção, em filmagem, gravação, iluminação, em todas as partes de cenas. E além do roteiro, foi sensacional, a produção tá de parabéns. E o emoji do filme é esse aqui, tá, galera? Então vocês comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga teorias sobre o filme, algumas outras curiosidades que eu possa descobrir sobre o filme. E comentem também filmes que vocês gostariam que eu fale aqui embaixo. Filmes, séries, o que vocês gostariam que eu traga para um próximo vídeo. Beleza, galera? Então foi isso que eu achei sobre a Barraca do Beijo 2. Agora a gente tem que esperar a 3, né? Que 2021, querendo ou não, tá aqui do lado já. E a gente se vê no próximo vídeo.